Então, uma boa noite a todos. Vamos começar a dar finalmente início ao nosso último capítulo desse livro. O que acontece quando as mulheres oram? O 12º capítulo fala corrente de oração por telefone. Pensa bem se você vai escutar isso daqui, hein? Porque vai ter um convite obrigatório afinal. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A coisa de que eu senti mais falta quando eu me mudei da cidade de Rockford, no estado de Illinois, no ano de 1970, foram as 115 mulheres que oravam por mim nas correntes de oração por telefone. Cada vez que eu falava em público, cada vez que ficava doente, cada vez que havia uma necessidade na minha família, aquelas mulheres oravam. Eu não era naturalmente a única por quem elas intercediam. Havia centenas de outras pessoas cujas necessidades físicas e espirituais eram levadas diante de Deus. Durante muito tempo, depois de ter mudado para Minnesota, eu continuava mantendo ocupadas as linhas telefônicas de Rockford com pedidos de oração. Havia intercessoras em minha nova cidade, mas não as tinha encontrado ainda. Eu não preciso mais telefonar com tanta frequência para Rockford, pois existem agora na nossa área muitas correntes de oração em atividade. Não preciso dizer que acredito mesmo nas correntes de oração. Elas estão muito perto do meu coração, pois dependo quase que inteiramente das respostas dadas por Deus quando elas oram. E eu ajo de acordo. Quando todos estão orando simultaneamente pelos mesmos pedidos, existe realmente uma força tremenda na oração. Eu sei que grandes mudanças tiveram lugar em minha vida, porque correntes de oração intercederam a meu favor. Poder sobre o inimigo. Quando eu comecei a falar contra o ocultismo, por exemplo, eu passei a experimentar alguns sentimentos íntimos terríveis. Algumas vezes, depois de falar, eu ficava tão cheia de ressentimento e raiva que tinha até vontade de dar pontapés no meu carro. Membros da minha família comentaram que eu me tornava uma pessoa diferente quando eu falava sobre esse assunto. Por que isso? Porque eu estava me intrometendo no reino de Satanás. Aceitei então o conselho de uma das principais autoridades cristãs no tema de ocultismo e formei uma corrente de oração de 10 mandamentos, de 10 membros, composta dos mais fervorosos intercessores que eu conhecia. Logo, na próxima vez em que eu falei a respeito desse assunto, todos os sentimentos negativos já haviam desaparecido. Desde que essa corrente de oração foi ativada, só tive experiências vitoriosas toda vez que eu falei contra o ocultismo. Necessidades especiais. Antes de dirigir reuniões em outros estados, eu pedi a diversas correntes de oração que orassem na hora exata que eu deveria aparecer em um programa de televisão. Vou mutar vocês, senão depois a gravação fica. Depois de ter falado em um almoço no Clube de Mulheres Cristãs, fui levada para o estúdio de TV, a fim de participar da segunda meia hora do programa. Chegando durante o comercial feito no intervalo entre as duas partes, não fiquei sabendo que um conhecido falso evangelista da Coreia tinha acabado de me preceder no programa. Se eu soubesse de fato, teria ficado abalada. Em lugar disso, conversei entusiasticamente sobre o tema oração. Como quando e onde Deus responde. Os amigos que assistiram às 2 horas e meia daquela palestra me falaram da surpreendente diferença entre ambas as partes. Deus me guardara por causa de todas aquelas orações simultâneas. Eu tenho uma pasta cheia de pedidos e respostas de oração que foram registrados pelas nossas correntes de oração em Rockford. Ao rever esses papéis, ao preparar-me para escrever este livro, eu fiquei surpresa pelo número de vezes em que meu nome aparece, numa média de 4 vezes por semana. Há pedidos para meus compromissos como oradora, para a força física e para ajuda quando eu estava ministrando a favor de Cristo. Este é um exemplo.
14 de abril. Orar pedindo forças para Evelyn. Ela está com gripe e tem um compromisso para falar em Janesville hoje à noite. As senhoras querem saber a respeito das correntes de oração e como orar eficazmente. Dia 15 de abril, a propósito, meu aniversário, Evelyn pôde ir à reunião. Todas gostaram. Muitas senhoras foram tocadas e desejam modificar-se. Ficava sempre entendido que elas deveriam orar, para que Deus me permitisse estar suficiente boa para ir, caso fosse da sua vontade, que eu me apresentasse naquela noite. Você pode achar que não teria um lugar tão proeminente nas orações de um grupo grande. Talvez isso seja verdade. É um grande privilégio para mim o fato de tantas orações serem feitas a meu favor. Em todo caso, você pode colher grandes benefícios arranjando uma ou duas sócias na oração e orando regularmente por essas pessoas e umas com as outras. Mas lembre-se, minhas correntes de oração começaram com apenas 8 membros. Por que você ainda não começou uma? Hã? Quero ouvir? Um instrumento de ensino para a família. Uma coisa excepcional a respeito das correntes de oração é o que elas fazem pelo seu lar. Será que tem alguém aqui com problema no lar? Olha aqui uma estratégia que você pode adotar. Se você quiser realmente ensinar os seus filhos a orarem, não conheço um meio melhor do que os procedimentos da corrente de oração. Quando as crianças ouvem a mãe telefonando a respeito dos pedidos de oração e depois observam quando ela inclina a cabeça imediatamente após colocar o fone no gancho, elas sabem que a mãe acredita na oração. Quando a resposta chega, eles a ouvem dizer: "Oh, isso é ótimo." Eles a veem discar para a pessoa seguinte na corrente de oração e ouvem quando ela diz: "Louvado seja Deus, ele respondeu a nossa oração." Elas notam a sua alegria quando inclinam a cabeça e agradecem a Deus por ter respondido. À medida que chegam os telefonemas das correntes de oração, as crianças e outros membros da família podem observar o progresso da oração, tomando nota dos pedidos específicos e das respostas específicas, do tempo de Deus e do fluxo de louvor. Este foi um dos maiores instrumentos de ensino em nossa família, através dos anos de crescimento dos nossos filhos. Eles acreditam tanto nas correntes de oração que nossas duas filhas, quando estavam fora da cidade, gastavam do seu dinheiro para fazer ligações interurbanas, pedindo para orarmos. Nosso filho Kurt, o único que ainda está em casa, de vez em quando diz: "Acho que está na hora de chamar a corrente de oração." Certa vez em que eu e Kurt estávamos pintando o teto da nossa varanda, o telefone tocou, mas eu não estava com pressa de atendê-lo. Você sabe como é. Estava em pé na escada, com a tinta correndo pelos meus braços. A nossa filha Nancy atendeu o telefone na cozinha e falou: "Não se incomode, mamãe, é apenas outra resposta de oração." A própria Nancy foi assunto de oração no dia do seu casamento. A nota em meu arquivo diz, dia 8 de junho, 18h30. Chris chamou a corrente de oração com um pedido específico. Orem por Nancy, porque ela está com diarreia e vomitando. Orem pela cura divina, pois ela se casa hoje, às 19h30, ou seja, 1 hora depois. O registro de 9 de junho diz: Louvado seja o Senhor. Nancy estava ainda meio fraca do estômago, mas tudo foi bem na hora do casamento. Tivemos em Rockford um exemplo engraçado da maneira como as crianças ficam impressionadas pelas correntes de oração. Nossa encarregada das crianças, Gayle, estava ensinando a um grupo de crianças do primário como elas deveriam orar. Durante uma reunião no sábado, Gayle disse a elas: "Querem orar pela esposa do pastor?" Ela vai fazer uma palestra hoje em Chicago. Na mesma hora, um menininho levantou a mão dizendo: "Não, não é preciso. Você sabe aquela coisa, aquela corrente de oração? Elas já oraram, já está tudo feito."
As correntes de oração fornecem um método maravilhoso para ensinar a confiança completa na oração respondida e no Deus que responde às orações. Deixe que seus filhos ouçam essas respostas específicas, que são transmitidas pelo telefone. Elas farão algo por toda a sua família. Não apenas as mães, mas famílias inteiras acham-se envolvidas no ministério das correntes de oração. Lembro-me de um domingo em Rockford, em que um conhecido cantor evangélico e sua família estavam visitando os pais dele. Ele é paralítico da cintura para baixo, e naquele dia particular o seu aparelho urinário tinha deixado de funcionar. Das 6 da tarde, a família estava alarmada e tinha chamado a seção de emergência do hospital. Quando estavam para sair em direção ao hospital, a mãe dele disse: Vamos tentar primeiro a corrente de oração. Às 18h20, quando todos estavam se preparando para o serviço vespertino da igreja, as correntes de oração foram ativadas. O pedido não podia ter sido feito em hora melhor. Todo mundo estava em casa. Membros de famílias inteiras pararam o que estavam fazendo e oraram por aquele rapaz. Mais tarde, a sua mãe me contou. Uma coisa surpreendente aconteceu. Enquanto as correntes de oração oravam, de repente, foi como se um choque elétrico tivesse passado através da casa e pelo corpo do filho daquela mulher. Não tivemos de levá-lo ao hospital, porque todo o seu sistema começou a funcionar normalmente de novo. As famílias da igreja também podem. Outro belo exemplo do envolvimento familiar foi o resultado de um pedido feito no domingo, dia 23 de março. Por favor, orem por Beck. Ela começou as dores de parto. O bebê não deveria chegar senão dentro de 7 a 8 semanas. Beck é aquela que foi mencionada anteriormente e cujo único filho tinha morrido no berço. Naquela manhã, antes da escola dominical, 120 lares receberam este pedido específico. Pode falar? Já falou? Pode. Você consegue ver a palma da mão daqui, aí você consegue ver assim, sem fazer esse movimento? Eu já vou fazer esse teste com você, porque se você observar, olha aqui, ó. Tô com uma sala aqui com as pessoas, olha aqui as meninas. E tô aqui no Instagram com outras pessoas também. Então, eu já faço o teste com você. Sobe lá com o papai, que eu já vou lá, tá? Obrigada. Aqui. Ela começou as dores de parto. O bebê não deveria chegar senão dentro de 7 a 8 semanas. Beck é aquela que foi mencionada anteriormente e cujo único filho tinha morrido no berço. Naquela manhã, antes da escola dominical, 120 lares receberam este pedido específico através das correntes de oração. Mães, pais, filhos, todos pararam para orar. Mais tarde, o pedido foi feito em cada departamento da escola dominical. Toda a família da igreja se uniu em oração por Beck. A anotação feita na segunda-feira, 24 de março, diz: Orem por Beck, e especialmente pela sua filha, que pesa 1,5 kg. Na terça, 25 de março, o pedido era urgente. O bebê de Beck está com complicações pulmonares. Orem para que a força de Deus sustente Beck e Ed, para que o Deus que nunca erra faça o que for melhor. Deus operou de maneira maravilhosa. Beck e eu pertencíamos ao mesmo círculo em nossa igreja. Todo mês, ela levava aquela saudável e alegre resposta à oração, à nossa reunião, e a colocava sobre um cobertor no meio da sala. Que lembrete precioso da capacidade de Deus em responder à oração. Só para contextualizar, aqui o saudável e alegre era o neném. Então deu tudo certo. Efeito nos hospitais. Muitos pedidos para as correntes de oração são a favor dos que se acham confinados em hospitais. Tenho uma nota em minha pasta que diz: Alice foi ver Inês, que comentou: Suas amigas devem estar mesmo orando. Deus ficou tão próximo de mim que não tenho mais medo agora. Os exames de laboratório dela mostraram um crescimento canceroso, e as enfermeiras e companheiras de quarto não podem compreender a mudança em sua atitude.
Ela lhes falou que foi Deus quem fez isso, e não está mais com medo. Havia também louvor por parte de Florence. Eu estou tão agradecida porque Deus me fez passar por esta última experiência. Eu nunca tive tanta consciência da sua proximidade. A cada dia me sentia sustentada pelas orações de vocês. Enquanto recebíamos notas de agradecimento e chamados telefônicos dos pacientes por quem tínhamos orado, a maior parte deles dizia: podia sentir vocês orando. Em grupos de estudo bíblico. Algumas das respostas mais excitantes às nossas orações, em corrente, saíram do grupo de estudo bíblico. Havia Lynn, por exemplo, ela havia ameaçado dissolver nossa reunião na primeira vez em que ela compareceu. Ela ficou de cabeça para baixo, mostrando como tinha aprendido a meditar em sua busca das respostas para a vida. Nossas correntes de oração já estavam orando por ela. E Lynn encontrou a Cristo quando compareceu pela segunda vez ao estudo bíblico. Depois de recebê-lo, ela me disse: eu quero fazer parte da corrente de oração que orou por mim. E imediatamente ela pediu que orassem por sua amiga Sandy, para que encontrasse a Cristo também. Chegou então o dia em que ela telefonou, cheia de entusiasmo. Sandy acaba de aceitar Cristo. Depois de uma longa pausa, ela exclamou: tenho agora de encontrar uma pessoa nova para colocar nesse grupo de oração. Você acredita tanto assim na oração, nas respostas à oração? Linha acredita. Entre minhas notas, eu tenho um pedido com a data de 19 de março, pertencente ao grupo bíblico da amizade. Li pediu-nos para orar por 7 estudos bíblicos essa manhã e alguns outros na parte da tarde. Orar especialmente para que o Espírito Santo convença da necessidade da salvação. E então a resposta. Um dos pedidos que nossas correntes de oração honravam todos os dias era orar especificamente pelas pessoas que compareciam aos estudos bíblicos. Seminários. Recebi recentemente um telefonema da presidente de um dos nossos seminários de oração. Ele ilustra a maneira como as correntes de oração nascem dessas sessões. Disse ela: esta é a semana em que você vai falar sobre correntes de oração no seu seminário atual de 5 semanas? É isso? Eu confirmei. Ela então continuou: bem, eu estou de partida para a Califórnia, mas quero que saiba o que fizemos aqui. Acabamos de dar início a 6 correntes de oração e temos um número quase suficiente para uma 7ª corrente. Temos 3 correntes matutinas, uma noturna e uma de emergência que funciona 24 horas. Tanto homens como mulheres tomam parte desta última e temos uma média de 3 a 9 pedidos por dia nessas correntes. Gente, eu vou fazer uma pausa aqui no que eu estou lendo para falar uma coisa para você. Eu estou lendo um outro livro. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu nunca leio um livro só por vez, eu leio vários livros simultaneamente. E esse livro é do Leonard Ravenhill. E ele fala exatamente sobre isso aqui, ó. Existem pessoas para todos os tipos. Existem pessoas que têm ministérios para serem guardiões, evangelistas, mas existem pessoas que têm um ministério de ser resolvedor de problemas, que são aqueles que entram nessa questão aqui, ó, chamado de emergência. E hoje, enquanto eu lia, eu tive essa sensação, que eu faço parte desse chamado de emergência. Só para contextualizar aqui essa parte. Depois eu posso contar mais a respeito. Tanto homens como mulheres tomam parte nessa última, e temos uma média de 3 a 9 pedidos por dia nessas correntes. Perguntei então, o que está acontecendo? Estamos aceitando pedidos para problemas físicos e espirituais, por parte daqueles que estão tendo dificuldades em casa, e estamos vendo as coisas melhorarem, com respostas maravilhosas à oração. Este movimento foi a melhor coisa que poderia acontecer como resultado do nosso seminário de oração. Estamos descobrindo unidade entre as pessoas de todas as diferentes igrejas representadas em nossas correntes de oração. E sentimos que se trata de um verdadeiro serviço para o Senhor. A presidente do nosso retiro em Forest Home, na Califórnia, escreveu: correntes de oração estão surgindo em toda parte agora, correntes de homens, de mulheres e até de crianças. As correntes não são só para mulheres.
É excitante ver todos envolvidos nela em uma igreja. O pastor, os membros das várias comissões, a escola dominical, todos. O pastor dirigente, em um dos nossos seminários de oração, começou uma corrente de oração com um desafio aos homens em um dos seus grupos de igrejas. Sabem, disse ele, há certas coisas pelas quais não posso pedir às mulheres para que orem. Eita! Preciso de alguns voluntários, e ele conseguiu 100% deles. Um conferencista para a juventude me telefonou dizendo o seguinte: acabei de ouvir uma das suas fitas gravadas sobre a oração, enquanto eu viajava de carro de Michigan para a Pensilvânia. Sinto agora que não ousaria falar nessas 14 reuniões que me esperam sobre o tema do ocultismo, sem antes orar. Nós oramos, e quando eu tive notícias dele novamente, ele escreveu: eu podia sentir vocês orando, e jamais tive tanta liberdade, tanta atenção e disciplina nas escolas onde eu preguei. A presidente. Tínhamos em Rockford 10 correntes de oração com 10 ou mais pessoas em cada uma. Pelo fato de desejarmos ter tantas pessoas quanto possível orando simultaneamente, nossa presidente, depois de receber os chamados e registrar palavra por palavra os pedidos, telefonava para a pessoa número 1 nas 10 correntes de oração, e em 15 minutos, 115 pessoas estavam orando. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Vocês entenderam como que é feito o processo da corrente de oração? Eu, por exemplo, como líder dessa corrente de oração, eu recebo a solicitação, digamos aqui, da Nicole. A Nicole me manda: Anne, preciso que ore pelo meu casamento. Na lista da corrente de oração teria o nome da primeira. O nome da primeira, por exemplo, seria a Lu. A Lu iria ligar para a próxima, que na sequência aqui é a Natane, que na sequência Natane ia ligar para a Charlene, que depois iria ligar para a Priscila e por último ligaria para a Matleire. Então, eu só preciso ligar para uma pessoa. E a partir daí, a pessoa que recebeu a minha ligação vai ligar para a próxima e assim por diante. Então, em cada grupo de oração desse livro aqui, dessa história, eles tinham mais de acho que 15, pelo que eu me lembro no outro capítulo aqui, 15 listas de oração. Então, dessas 15 listas, gerou aqui em 15 minutos que haviam 115 pessoas orando. Isso aqui é bem poderoso. E está dentro daquela proposta que eu coloquei lá no grupo. No final, eu vou falar sobre isso de novo. Os pedidos de oração podem vir de qualquer fonte, mas é importante que apenas os fatos essenciais sejam comunicados. Um presidente perspicaz sentirá quando alguma coisa é muito pessoal perguntando: você verificou isso com a pessoa a favor de quem você está pedindo essa oração? Ao folhear os registros da minha pasta, eu fico surpresa ao ver a perspicácia espiritual da nossa presidente e as palavras cuidadosas que usou nos pedidos. Então, durante anos, ela havia me ajudado com o serviço de casa no presbitério, e ali estivemos as duas muitas horas em oração. Mas chegou um dia em que, depois de submeter-se a várias operações, ela não pôde mais fazer os serviços de casa e sentiu que Deus a estava chamando para ser a nossa presidente das correntes de oração. Quando ela aceitou o cargo, se levantou em nossa reunião e disse: eu agradeço a Deus todo o sofrimento, todas as operações, pois ele me mostrou que existe algo muito maior que eu posso fazer por Evelyn, além de passar roupa e de assar bolos. Gente, como eu amo isso. Uma pessoa que consegue entender que um problema para todo mundo, uma dor para todas as pessoas, pode se tornar uma grande oportunidade de crescer e de assumir um posto maior. Eu acredito muito nisso, de verdade. Um testemunho dado por uma das partes das pessoas que foram objeto das nossas orações atesta o forte compromisso dos membros de nossas correntes de oração. Acontece que a mulher que foi a líder do meu estudo bíblico durante 3 anos tinha uma filha que saíra de casa e se afastara de Cristo. Nossas correntes de oração oraram por essa moça durante muito e muito tempo. Um casamento rompido, um divórcio e um novo casamento. Oramos por ela e pelo seu novo companheiro também. Certo dia, quando viajavam pelo Oriente,
este casal saiu do carro, ajoelhou-se em um estacionamento, sem qualquer intervenção humana, e ambos aceitaram Cristo como seu salvador pessoal. Quando voltaram à igreja em Rockford, o marido deu um testemunho durante um serviço na manhã de domingo. Ele afirmou: a minha esposa e eu devemos nossa salvação eterna às correntes de oração dessa igreja. Será que tem alguém com um pedido bem grande aí para a gente colocar nessa lista desse pedido de oração? Eu tenho. Ai, Priscila, eu adoro essas coisas. Estamos mesmo. Eu sinto essa energia daqui. Depois de terem partido para estudar em uma faculdade cristã, a esposa, ao relatar a sua experiência a um grupo de senhoras, concluiu: a coisa que realmente me surpreendeu depois que voltei para casa foi que nenhuma das 115 pessoas naquela corrente de oração por telefone fez qualquer fofoca. Todas sabiam que eu tinha casado e divorciado e que este era o meu segundo marido, mas ninguém mais ficou sabendo. E é assim que deve ser. Você não recebe um pedido de oração para você comentar sobre ele. É possível que algumas achem difícil manter-se caladas a respeito das informações importantes. Se tal acontecer, elas devem chamar a atenção à presidente e pedir: quero que meu nome seja removido das correntes de oração. Isso ainda não aconteceu conosco, mas algum dia é possível que aconteça. Descobrimos ser uma grande fonte de força quando os membros da oração assinam em conjunto a lista de regras que governam os procedimentos daquela corrente. Dessa forma, não se trata apenas de um compromisso com uma esposa ou com a presidente do movimento, mas sim um compromisso com Deus. Nossas regras básicas são poucas e simples. Os membros prometem orar imediatamente quando recebem pedidos por telefone. Também prometem transmitir imediatamente o pedido à pessoa seguinte na corrente. Não devem omitir nem acrescentar nada ao pedido e devem mantê-lo confidencial. Nada de fofocas. Gente, estou amando. O elo mais forte. As correntes comuns são tão fracas quanto o seu elo mais fraco, mas uma corrente de oração é tão forte quanto o seu elo mais forte. Por quê? Porque cada elo na corrente de oração, cada membro está unido daqui da terra a Deus Pai no céu. Todos os fracos e os fortes estão orando simultaneamente a Deus Pai e vemos os resultados dramáticos excitantes neste nosso mundo. Em janeiro de 1968, começamos com 8 membros relutantes, e dentro de apenas alguns meses tínhamos 66 intercessores. Nossa, minha barriga deu uma roncada aqui frenética. Calma, filho, já foi 2 dias. De março a dezembro, essas 66 pessoas oraram a favor de 508 pedidos que perfizeram 33.528 orações a Deus Pai, que mandou de volta outras tantas respostas. Multiplique as suas orações numa cadeia e observe o que pode acontecer. As cadeias de oração têm um modo peculiar e maravilhoso de unir pessoas. Descobrimos isso quando nossa filha Jen fez um chamado interurbano da faculdade de Rockford, a 500 quilômetros de distância. A reação em cadeia começou com seu pedido feito na terça-feira, 12 de maio de 1970. Orem a Deus que esteja com o professor de Jane em Bethel, cuja esposa tem um grave problema na coluna. Ela devia ser operada imediatamente, mas descobriram que ela está grávida. Ela tem de ficar de cama a maior parte do tempo e não pode tomar comprimidos para aliviar a dor, para não prejudicar a criança. Periodicamente, depois disso, nós oramos por Sharon. 2 anos mais tarde, depois de mudar-se de Rockford, eu estava tendo meu primeiro estudo bíblico em St. Paul, quando uma jovem mãe com uma criança pequena se aproximou de mim no estacionamento. Olá, eu sou a Sharon, disse ela. Você é a Sharon por quem nossas correntes de oração oraram quando Jen estava tão preocupada com a esposa do seu professor de química? Perguntei. Quando ela sorriu e confirmou, a amiga que estava ao seu lado exclamou: Oh, Sharon, foi por isso que você teve um parto tão fácil. Pouco tempo depois, eu estava a quase 2.000 quilômetros de distância, ensinando a respeito dos 6 elementos da oração e das correntes telefônicas.
em um grupo de mulheres em Forest Home, na Califórnia. Li alguns exemplos de pedidos para as correntes de oração diretamente de minha pasta de registros, minha ferramenta de ensino mais poderosa. Enquanto lia o pedido de Joanne, feito de Bethel em 1970, uma mulher sentada atrás no auditório levantou a mão e disse: Tenho um pedido urgente da sogra de Sharon. Ela soube hoje que o irmão do marido de Sharon tem um tumor cerebral muito grave. Deus deu àquelas mulheres ali reunidas um tremendo senso de urgência, enquanto nos dividíamos em grupos de 4 para praticar e experimentar a realidade da oração unânime. Vocês lembram a oração unânime como é? Todo mundo orando pela mesma coisa, simultaneamente. Voltando a São Paulo, eu imediatamente coloquei este pedido urgente na corrente de oração das esposas dos membros da faculdade que tínhamos iniciado há pouco. Através do longo período da doença e morte de seu irmão, continuamos a orar pelas necessidades daquele professor. E agora, quem você pensa que ficou como presidente da corrente de oração por telefone das pessoas dos membros da faculdade nestes 2 últimos anos? Isso mesmo, foi Sharon. Sharon foi também uma das escolhidas para fazer parte da minha corrente de oração pessoal nas Twin Cities. A corrente continua viva e neste último ano, os outros membros e eu oramos por Sharon durante outra gravidez difícil e continuamos a orar pelo seu problema de coluna, pelo qual tínhamos começado a orar 4 anos e meio antes em Rockford. Em dezembro de 1974, Sharon fez a operação necessária e a mãe e o bebê estão passando maravilhosamente bem. Último parágrafo do nosso livro, mulheres e homens que estão aqui. Sim, as correntes de oração por telefone, como todas as formas de oração, têm uma qualidade especial de unir os elos humanos em um plano horizontal aqui na Terra. Horizontal aqui na Terra. Mas a maravilha maior é o fato de cada indivíduo estar ligado diretamente à fonte de poder de todo o universo, que está lá em cima no céu, o próprio Deus. Você pode falar assim comigo? Senhor, ensina-me a orar? Você pode repetir isso? Senhor, ensina-me a orar? Finalizamos a leitura do nosso livro. O primeiro de muitos que leremos a respeito de oração. É só o primeiro, o segundo já está aqui do lado, eu já vou mostrar ele para vocês. Deixa eu ler aqui a pergunta. Primeira pergunta aqui no Instagram. Como faz para entrar nesse grupo de oração? O link está na bio. Você pode clicar lá na minha bio e tem um grupo de WhatsApp. Se não tiver, eu não sei se eu retirei, mas eu devo colocar de volta. Me chama no direct que eu mando para você, tá, Jeff? Priscila, qual o significado de 77 na Bíblia? O número 7 é considerado um número de grande importância na Bíblia. Ele simboliza a perfeição divina, a proteção divina e a plenitude espiritual. O número 7 é frequentemente associado a Deus e à perfeição, e o número 77 representa uma intensificação desse significado. Mas por que você colocou essa informação de 77? Depois eu quero saber. Pessoal, vamos fazer uma oração para finalizarmos esse livro? Depois você sabe que está gravado, você pode voltar e assistir algum dos capítulos. Vou contar para vocês o que mais me impactou em todos esses. O capítulo que mais mexeu comigo e que eu já escutei mais do que uma vez é o capítulo 2, não leva tanto tempo. Eu acredito que por uma questão de crença, eu pensava que uma oração, ela talvez demoraria muito tempo para ser ouvida ou atendida. E a maneira que ela colocou de forma tão simples e singular, singela, me fez entender que, se eu quiser, eu posso praticar a oração para ser rápida, precisa, consistente. Foi um dos capítulos que mais mexeu comigo. Mas é claro que esse último também, corrente de oração por telefone. E eu quero colocar isso em prática com vocês. Mas vamos aqui ao último ponto, né? Antes de nós fazermos a leitura, a oração. Já temos o próximo livro. Oração fervente. É o plano de batalha da mulher para uma oração séria, específica e estratégica. Esse livro é inspirado no quarto de guerra.
Eu estava pensando uma estratégia para ler ele, porque ele não é tão curtinho quanto o anterior, tá? Ele tem 10 estratégias, mas nessas 10 estratégias tem outros dois capítulos, então são 12. Aqui a gente teve 12 capítulos também, mas a quantidade de páginas é um pouco maior. Então, eu não sei se nós vamos conseguir, por exemplo, a leitura, o ideal é que seja, tipo, no máximo 30 minutos para que a gente faça a finalização. Eu não sei se nós vamos conseguir fazer essa leitura em 30 minutos. Talvez a gente tenha que dividir esses capítulos em um pouco mais de tempo. Mas a gente pode fazer um teste. O que eu quero saber de vocês que já estão no grupo, que estão aqui no Zoom, a gente mantém essa oração, essa leitura sobre oração às 4 horas da manhã. Eu tenho a possibilidade de fazê-la também no horário do almoço. Eu estava olhando a minha agenda esses dias e percebi que eu também consigo fazer a leitura entre meio-dia e 1 hora. Então, eu quero ouvir de vocês. Podem colocar aqui no chat ou podem abrir o microfone se preferirem. Fica melhor para que vocês participem. A gente continua da maneira que a gente começou, às 4h10, ou a gente faz esse próximo episódio aqui sendo lido na parte do almoço. Valendo. Votação aberta. Às 4, vamos tentar na hora do almoço. Temos duas votações. Digam as demais. Ou os demais que estão aqui. Vocês também podem participar. Nós vamos fazer a leitura do próximo livro. E eu quero saber qual é o melhor horário para você estar com a gente todos os 12 capítulos. Você prefere que seja, como já está sendo, às 4 da manhã, ou vamos tentar na hora do almoço, que vai ser entre meio-dia, meio-dia e 30, porque como é um horário que eu estou em trabalho, às vezes pode atrasar uma reunião, alguma coisa ou outra, então entre meio-dia e meio-dia e 30 no máximo a gente começa. Votem, mulheres, Nicole, Lu, Charlene. Ó, 2 almoços. Tá ganhando almoço, hein, gente? Vamos lá. Vamos terminar isso aqui de forma bem. Hora do almoço perfeito. Ó, ganhou mais um aqui, hora do almoço. Almoço, almoço. Ih, disparado, já foi. Então tá bom. Então agora eu vou dizer que eu vou continuar a leitura às 4 da manhã, mas não é desse livro. Obrigada por abrirem um novo tempo na minha vida junto comigo. Hoje eu comecei a ler um livro e o senhor falou para mim: você lê tanto, só que você lê sozinha. E como você tem sido colocada para fazer as coisas, parar de fazer as coisas sozinha, você vai abrir um clube do livro. Então, o clube do livro está aberto a partir de amanhã, às 4h10 da manhã, vai ter o clube do livro também. E o livro que nós vamos ler amanhã, cadê? Deixa eu ver se está aqui. Perfeito. Não podia ser outro. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie. Esse livro é fantástico. Ele está exatamente no lugar que ele tinha que estar, do meu lado, porque é um dos livros que eu mais leio quando eu me sinto rejeitada ou abandonada por alguma mulher, amiga ou familiar, tá? Eu quero que você saiba que eu trato isso todo dia, tá bom? Quem está mais perto de mim deve ter já percebido, mas vou falar aqui para vocês. Todos os dias eu trato abandono e rejeição. Não é uma vez por mês, não, tá? Então, se tem um bloqueio que você conhece em você, fica a dica. Fica atento a ele, porque ele aparece em níveis diferentes diariamente. Então, 4h10 da manhã, nós estaremos para ler Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E ao meio-dia ou meio-dia e 30, nós iremos ler Oração Fervente. Vamos orar para agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Pai, porque o Senhor é muito bom. Obrigada porque o Senhor sempre, 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 sempre me ouve. Eu me sinto tão amada. Eu me sinto tão escolhida, separada. Pai, que as mulheres e os homens que estão aqui possam viver essa intensidade de proximidade contigo, uma intimidade de falar e ouvir imediatamente. Uma intimidade de um coração começar a queimar só pelo fato de falar que está conversando com o Senhor. É muito bom obedecer. É muito melhor obedecer do que sacrificar. Eu sacrifiquei por muito tempo. E eu quero ensinar outras pessoas a deixar de sacrificar e passar a obedecer. Que esse tempo novo que inicia nas nossas vidas, não é só na minha,
seja um tempo de velocidade, seja um tempo de aprendizado, seja um tempo de intrepidez, de ousadia. Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem levantado pessoas valorosas para estar ao meu lado. Eu sou grata pela vida de cada uma delas em especial. Cada uma tem uma parte importante na minha trajetória. E eu sei que a minha vida também tem uma parte importante na trajetória delas. Eu te agradeço por permitir viver isso. Uma pessoa que sempre achou que não teria amigos, que ficaria isolada a vida inteira, se sentir amada por outras pessoas. Isso é lindo e eu sou grata. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo, gente. Até amanhã. Temos mais do que um encontro agora. Vocês vão me ver mais por aqui. Tchau. Enterro.